vai chegar agora, não vou falar do que é mais importante em relação à substituição tributária, que é o cálculo. Vamos lá? Então, companheiro, a coisa mais importante que tem em relação à substituição tributária, aí tanto faz para o contribuinte quanto para o fisco, no sentido de arrecadação, o contribuinte no sentido de, poxa, quanto menos eu recolher, melhor. E o fisco, quanto mais eu arrecadar, melhor. Então, toda essa recolher mais ou recolher menos reside na base que eu vou calcular esse imposto. Então, se algum dia alguém perguntar para você qual seria um sinônimo para base de cálculo da retenção vinculada à substituição tributária? O último preço de venda da cadeia de comercialização ou preço de venda do consumidor é uma verdade, porque é esse o objetivo do Estado, ou seja, quando o Estado estabelece regras para a formação da base de cálculo da retenção na substituição tributária, ele está querendo chegar o mais próximo possível do preço que o último componente daquela cadeia de comercialização aplicaria. Então, nós vamos ver as formas com que o fisco estadual determina que o contribuinte substituto deva proceder para chegar a uma base de cálculo correta para a retenção do ICMS. Então, existem algumas formas de chegar à base de cálculo da retenção. A legislação não tem tantas formas. Digamos, eu consigo lembrar aqui de umas 6, talvez, né? Mas a mais utilizada, a mais comum, é aquela que a gente poderia chamar assim de regra geral de base de cálculo, que é aquela que estabelece o seguinte: se por um acaso o fisco está querendo cobrar o ICMS até a ponta, então a lógica que se estabeleceu foi a seguinte: o substituto, ao realizar a venda para o substituído, ele vai pegar o seguinte, ele vai tomar como referência o que seria o preço de custo para o substituído. Então, digamos, eu vendo uma mercadoria para um distribuidor, eu estou vendendo essa mercadoria por R$10.000, digamos. Observe bem que eu estou falando a mercadoria. É a mercadoria mesmo. E tem mercadoria, dá um total de R$10.000. Só que, ao mesmo tempo, eu também sou contribuinte do IPI. Então, estou cobrando dele mais R$1.000 de IPI, 10% do valor da mercadoria, digamos, ou outro percentual qualquer. Mas digamos que dê R$1.000. Mas eu cobro frete também, cobro seguro, e isso me resulta em mais R$500. Então, no final, sem cobrança de substituição tributária, se essa empresa comprasse essa mercadoria normal, ele teria um valor de R$11.500 de mercadoria, né? Mercadoria 10, IPI 1.000 e mais 500 de despesas acessórias. Então daria 11.500. Grosseiramente, a gente poderia dizer, qual foi o custo de aquisição desse distribuidor? 11.500. Então aí é que vem a questão da substituição tributária e como chegar à base para reter. Porque o que você vai fazer? Se você fosse vender normalmente, imagine o seguinte, o que o distribuidor ia fazer? Ele não ia pegar esse preço de custo e iria acrescentar algumas despesas próprias, né, mais alguns tributos cobrados na venda, como PIS, COFINS, etc., formariam um determinado preço e no final ou no meio, dependendo da planilha de custo que ele utilizar, ele vai colocar o que também? A margem de lucro dele, ou seja, ele vai formar um preço de venda. E normalmente esse preço de venda ele tem um tamanho, o tamanho do seu mercado. Então, normalmente, o que o distribuidor faz é um preço de venda por um varejista.
né? A margem de valor agregado do ICMS ela já é um pouco maior em muitos casos. Por quê? Porque para formar a base, ele quer chegar até o preço que o varejista vai vender, né? Então, na hora de formar a base sobre a qual será calculado o ICMS, ele pega a regra geral, determina que o contribuinte deve verificar o valor da operação, que seria custo para o substituído, sobre esse valor acrescentar a margem de valor agregado que o fisco determinou para aquele produto. Sim, mas como determinou? É isso mesmo. O fisco determinou percentuais. Ele determina, normalmente, quando coloca algum produto no regime, ele determina, através de pesquisa de mercado, consulta, influência das próprias empresas do ramo, ou seja, os industriais, os varejistas, e ele estabelece um MVA, um IVA para cada produto, para que o substituto possa chegar à base de cálculo da retenção, ou seja, aquele valor que eu vou usar lá na frente, que confrontar para determinar qual ICMS eu tenho que reter. Então, cada produto tem margem de valor agregado sim, tem IVA sim, e eu posso ou não utilizar, dependendo da regra de formação de base de cálculo da retenção que estiver prevista para aquele produto. Então, essa primeira regra que eu coloquei aqui, que é a de somar todos os valores cobrados naquela nota, de repente algum de vocês está pensando, como? Vai somar IPI também? É imposto sobre imposto? Não, não é imposto sobre imposto. É o custo dele. O distribuidor não ia ter como custo esse valor todo? Se ele fosse vender para alguém, ele não colocaria uma margem de valor agregado, uma margem de lucro dele? Então é exatamente isso que o legislador tentou fazer. Então, pesquisa daqui, pesquisa dali, não. Até chegar lá no varejista, tem que se acrescentar mais ou menos X de margem de valor agregado. Veja bem que eu não estou falando nada de preço de venda, tá ok? O preço de venda que o distribuidor vai utilizar de verdade não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos falando aqui. O que vai ocorrer é que o industrial, para calcular o ICMS dele, ele vai ter que tomar algumas, não seriam nem precauções, né? Ele precisa ter um método para realizar essa retenção. E esse método é determinado pelas diversas legislações estaduais. Então, quando eu digo, qual é a base de cálculo de retenção mais utilizada? Então, é essa que eu falei, é a primeira, ou seja, é somar todo o preço relacionado àquela mercadoria cobrado na nota fiscal do substituto. Sobre esse preço deve ser acrescentado a margem de valor agregado que o fisco determinou para aquele produto. Para quê? Só para calcular substituição tributária. Somo isso tudo e tenho a base de cálculo da retenção. Poxa, mas eu falei que essa é uma das formas. Então, na verdade, existem outras. Outras até mais simples do que essa. No Brasil, em geral, as bebidas frias, né, usa-se muito essa expressão, na maior parte dos estados, estão na substituição tributária. Ousaria dizer que em todos, né? Água, né? Água normal, água mineral, refrigerante, chopp, cerveja, hidroeletrolíticos, bebidas que a gente utiliza aí para ficar mais acordado durante a noite, que num estado chama de um jeito, do outro estado chama de outro, normalmente esses produtos estão na substituição tributária. E na maior parte dos estados, há a possibilidade de, ao invés de se formar a base de cálculo da retenção através dessa forma que eu falei, ou seja, somar preço de venda da mercadoria do substituto, mais parcelas que o substituto cobrou do substituído e sobre esse montante acrescentar a margem de valor agregado, para esses produtos, determinados estados entraram em contato com as empresas dos setores e falaram, olha só, vocês é que vão sugerir o preço que a ponta vai vender,
Ou seja, vocês é que vão sugerir a base de cálculo da retenção. E essa sugestão, que acaba sendo um consenso entre os produtores, distribuidores e os estados, ela é aplicada como se fosse uma pauta de valores mínimos. Então, digamos, se eu lembrar agora, a Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, se um industrial da área de refrigerantes for calcular o seu ICMS sobre um refrigerante cola, né? Pode ser até Coca-Cola mesmo, vou usar esse exemplo que tem na tabelinha. O preço que ele vai utilizar como base de cálculo da retenção, ou seja, o suposto preço que o último varejista aplicaria é R$ 2,04 por lata de 350 ou 355 ml. Né? Então, o substituto tributário, quando for calcular, digamos, olha só, eu estou vendendo, voltar àquela continha dos 10 mil, estou vendendo R$10.000 de latinhas desse refrigerante para o distribuidor. Assine o ST. Principais benefícios: cálculo automático do ICMS a recolher. Fornece a MVA do produto automaticamente. Lista de produtos no regime de ST.